desempregadas hoje estão trabalhando. Quer ver Deus operar? Faça para Ele. Levante-se nesta noite e adore. A sua palavra. Quem quer poder? Quem quer poder? Faça o sobrenatural. Faça o que você nunca teve coragem. Deus vai tirar do animal. Deus vai tirar do anonimato. 25 anos de espera. Mas Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. 20 longos anos. Salmo 90, 12, se não me falha a memória. Oração de Moisés. Moisés diz assim no verso 12: ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu alcance um coração sábio. Sabe por que tem muitas pessoas que não vivem uma vida de prudência? Porque não param para pensar que são finitas e vão morrer. Porque quando paramos para meditar que pode ser hoje ou amanhã, nós não vivemos dissolutamente. Nós não vivemos para o mundo. Porque imaginamos, quem sabe Jesus vem agora? Quem sabe a morte bate na minha porta? E Moisés disse: Senhor, eu quero viver com sabedoria. E a única maneira de se viver com sabedoria é lembrar que do pó viemos e do pó tornaremos. Cheguei da Pia, Deus mudou tudo aqui. Estou dentro da mensagem, mas nós todos juntos, uma mão na frente e outra atrás, saí fora da direção de Deus. Por arrogância, entreguei o trabalho aqui. Não tinha onde morar. 6 meses eu tive trabalhando no mercado do meu primo, um mercadinho bem humilde que fechou. Só pelo aluguel, pagando preço. Mas eu sempre tive coragem de fazer para Deus alguma coisa diferente. E um dia eu chamei a atenção de Deus, quando dentro da casa da minha sogra em Itapira, ela disse assim: você não é nada, você não tem nada, e o seu futuro é isso. Teu sogro nunca vai te dar nada, você não vai chegar a lugar algum, porque ele não vai te dar nada. Eu saí de lá. Minha avó mandou arrumar a casa lá no terreno dela inteirinho para mim morar de graça. Saí da casa da minha sogra. Não demorou 2 meses, a sogra que não dava me deu uma moto de 5 mil. Não demorou mais 2 meses, a mesma sogra que disse que eu não tirava o real do meu sogro mandou pagar a carne inteirinha da minha esposa. A mesma igreja que os obreiros disse que dali eu não saía mais. Eu cheguei com 3 meses orando a Deus desde a Naboque e disse: se tem alguém na terra que pode fazer isso, Deus, só pode levantar empresário da agenda, abrir portas de multinacional, mas essa pessoa se chama Pastor Mengue. Ele não vai me dar seminário, mas o Senhor vai. Pastor Daniel da Nacional diz: toda a igreja de campo vai mandar um obreiro, e esse obreiro é o John. Chegaram 4 meses da igreja, a igreja que eu falei para você estava falida, pegamos a igreja, já batizamos 5 almas. Deus está tratando. Faça para Deus o que você nunca teve coragem, e Ele vai tirar você do anonimato. Só é anônimo na Bíblia quem quis ser anônimo. José, ele sonhou um sonho, 17 anos de idade, capítulo de número 37, verso 2. E tinha o menino 17 anos, ou jovem 17 anos de idade, e ele sonhou um sonho, versículo 5, e contou aos seus irmãos. Mas depois de 13 anos, com exatamente 30 anos de idade, o sonho do menino não foi frustrado. Ele via o sol e a lua e os 11 peixes, ou segundo o sonho, as 11 estrelas se prostrando diante dele. Porque se Deus falou, está falado. Quem é que vai dizer não? E o resto é Baal. Deus é Deus, o teu lar é de Deus, a tua igreja é de Deus, os teus obreiros são de Deus, o teu pastor é de Deus. Então adore a Deus, porque nesta noite Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o impossível. Deus fez. José foi o provedor de sua família. Desce Jacó, quando tem fome em Canaã, todos para lá, para a melhor terra do Egito, a terra de Gósen.
Deus sempre tem o melhor para você, para mim. Aí o faraó ficou preocupado. Estão crescendo demais, vamos matá-los, vamos acabar com eles, todos os meninos. 3 meses, vamos acabar. Todo menino que nasceu homem, mate. Quanto mais faraó maltratava, dizer, eles não vão ter tempo para criar, eles não vão ter tempo. Mais Israel crescia, diz, mais Israel aumentava. Diga para o seu irmão, não tem problema. Quanto mais te maltrata, quanto mais te batem, maior vai ser a tua vitória. Crente que nem ovo na tigela. Quanto mais bate, mais ele cresce, mais ele cresce, mais ele cresce. Tu vais crescer, tu vais crescer, tu vais sair do anonimato. Quando Deus quer fazer, nem o faraó pode impedir. A mãe está lá, esse filho é meu. Ela cuidou, a Bíblia não diz de que maneira, mas ela escondeu o menino. Imagina os guardas de faraó procurando. Quando o menino estava ali na casa de sua mãe, não achava nada. Porque quando Deus ele tem plano, ele segue o diabo. Você pode estar no anonimato, mas na hora que você resolver aparecer, o diabo vai ficar espantado com o que Deus vai mostrar na sua vida. 40 anos sendo preparado no Egito, depois de toda essa história do cestinho de jejum, betumado, com bicho, com betume, se tornou filho da filha de faraó, rejeitou. Depois mais 40 anos no deserto, apacentando a ovelha. Você pensa que você está preparado? 40 anos pensando que era alguém, 40 anos vendo que não era ninguém, e mais 40 para saber o que Deus faz com ninguém. 40 pensou que podia por isso, 40 viu que já não tinha mais jeito, mas com 80 começou a aprender que para Deus Ele tira do anonimato quando Ele quer. Ele trabalha na contramão da lógica. É isso que Ele vai fazer. Não importa se faz 10, se faz 20, se faz tanto. O que importa é que o que Deus falou vai acontecer. Moisés sai do anonimato e agora é o grande líder de Israel. Sabe o que me chama a atenção? É que quando ele não quer falar, Deus se irrita com ele e diz assim: fica tranquilo, Moisés, Arão vai ser sua boca e você vai ser por Deus por ele. Você sabe que é Deus falar isso para um homem? Fala, tu vai ser por Deus por ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós estamos sonhando nesse mundo. E quando Deus tirar você dessa situação, você vai ter para dar emprestado. Aleluia! Para Deus nada é impossível. A mulher estéril a vida inteira. O menino sonhador se externa. Caravana de escravo, casa de Potifar, presídio e depois governador. Que batalha, que luta, que mudança, irmão. Se ele pelo menos tivesse passado um tempinho no reinado de Faraó, eu estou vendo que ele é bom. Que ele passou na casa de Potifar, eu estou vendo que tudo na sua mão prospera. Você vai tomar conta de toda a casa. Foi assim com Potifar. Mas com o Faraó foi diferente. Ele não viu ninguém que tivesse a sabedoria que José tinha. Sabe o que o Deus está dizendo? Hoje não vês que você prega, não vê que você louva, você é uma taquara rachada, você é um desafinado, você não consegue fazer nada, mas Deus está vivendo. Alguém estava lá atrás da malhada. O Salmo diz: eu vi a Davi atrás da malhada. Deus está vendo. Quem está cuidando é Deus. Quem está facilitando é Deus. Quem está fazendo é Deus. É Deus. Agora, agora, agora. Quem crê, levante a mão para adorar. É noite de fazer barulho. É igreja pentecostal. Então dá glória para Deus. E Deus vai mandar glória. Esta noite a sua vida vai mudar. O teu lar vai mudar. A tua história não vai ser a mesma. Esse é o primeiro dia da campanha. Semana que vem vai ser melhor. Não recebeu hoje, recebe semana que vem. Até o término, Deus te dá a resposta. Mas tem que perseverar. O problema de Davi aqui é que a genealogia dele é séria. Genealogia não, a data de consagração. A maioria opina entre 14 e 17, fica por 17.
Outros dizem que é com 20. Assumindo o trono dos 30, 33, 37. Aí eu disse, quer saber, Deus? Eu não vou falar que foi com 10, que foi com 13, que foi com 20. Eu vou falar que o que importa é que Davi foi rei, e o resto é resto. Não